Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje iremos a mais uma aula de português. Esta aula aqui, a gente vai só relembrar, ok? Palavras primitivas e derivadas. A gente sabe que a formação de palavras, ela se dá de várias maneiras, não é isso? E muitas palavras advêm de outras palavras, ou seja, são construídas a partir de uma palavra raiz. É aí que se divide em dois grupos, né? Palavras primitivas, que é aquelas palavras originais, que elas não vêm de outra palavra, e as palavras derivadas, como o nome já diz, elas derivam de outra palavra, ok? Então vamos lá. A gente tem aqui a palavra adolescente. A palavra adolescente, para quem disse aí que é primitiva, acertou. E como é que eu transformo essa palavra em derivada? Eu vou usar um outro morfema para construir uma nova palavra aqui. Por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, o morfema pré e repito a palavra adolescente. Veja que eu criei uma outra palavra, construí uma outra palavra que tem outro significado, né? E eu usei um morfema, né, para construir esta palavra. Vamos na palavra entender, que é uma palavra primitiva, certo? Uma palavra raiz. Então, se eu quiser construir outra palavra a partir de entender, eu vou usar o morfema 10 e continuo com entender. Então, aqui eu tinha uma palavra e eu construí outra a partir do uso de um morfema. Daqui a pouco eu vou dizer a vocês o nome para essas estruturas aqui. Então, eu construí a palavra desentender, que é o contrário de entender. Então, entender é uma palavra primitiva e desentender é uma palavra derivada que derivou dessa aqui, que surgiu a partir dessa. Vamos a mais um exemplo. Fazer. Eu posso usar também o morfema 10 e fazer. Aqui, ó, continuo com a palavra e eu construir outra palavra a partir da palavra fazer. Então, fazer é uma palavra primitiva, desfazer, que é o contrário, é uma palavra derivada, porque ela derivou desta aqui, certo? Na palavra construir, eu posso também usar o morfema des e continuar com a palavra construir. Então, veja que eu construí uma nova palavra a partir da palavra construir. Construir é uma palavra primitiva, desconstruir é uma palavra derivada, porque ela surgiu dessa aqui, certo? Agora vamos descobrir o nome desses morfemas aqui. E aí, professora, como é que eu faço para construir uma palavra a partir de outra? Então, eu vou utilizar dois elementos, né? Os prefixos e os sufixos. Os prefixos, como o nome já diz, pré, ele antecede a palavra. Como, por exemplo, em pré-adolescente, né? Na palavra pré-adolescente, eu coloquei um prefixo para modificar a palavra, para transformar a palavra adolescente em outra palavra. E o sufixo? O sufixo, ele vem depois da palavra. Na palavra adolescente, eu modifiquei ela, eu construí outra a partir dela, pré-adolescência. Observe aqui que eu usei dois morfemas. Um no início, que eu chamo de prefixo, e um no final, que eu chamo de sufixo.
E essa adolescente é a raiz da palavra. Já na palavra fazer, né? Eu utilizei o morfema des, que é um prefixo, e eu utilizei o morfema indó, que é um sufixo. E aqui a gente tem a raiz da palavra, que seria fazer. E aí eu construí desfazendo. Na palavra construir, observem aqui, que eu coloquei um morfema, né? Des, que é um prefixo que vem antes, e indo, que é o sufixo que vem depois. Então, observe que a partir de construir, eu construí a palavra desconstruindo, com o prefixo e com o sufixo. Então, esses dois elementos aqui, eles são fundamentais para a derivação de uma palavra, ou seja, a construção de uma palavra a partir de outra. A gente ainda pode fazer outra aqui, por exemplo, a palavra entender. Eu posso usar o prefixo des, né? A raiz em, tem, ti, e o sufixo dó, né? Ou aqui, ó, idó, indó, iendó. Tá vendo a finalização aqui? Então, eu construí outra palavra a partir da palavra raiz, que é o que a gente chama de palavra primitiva. E aí, gostaram da aula? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E até a próxima aula, meus amores.